Fala, filhotes, vocês estão vivos? Meu nome é Pedro Mendes Júnior, sou professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o sal nas religiões, em especial o sal na Bíblia, também a presença dele e os feitiços que geralmente são feitos com sal. Então o sal é um elemento aí muito utilizado em diversas tradições religiosas, em diversas crenças, né? O sal é a substância cara aos deuses, segundo uma citação do próprio Platão. Platão foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade, e até ele, que era um crítico dos mitos da religiosidade, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre como o sal exerce uma influência, e o tanto que ele era importante para os deuses. Muitas religiões também utilizavam o sal nos seus rituais, e os deuses aparentemente gostavam do sal. Eles eram meio que, eles não se preocupavam muito com a pressão alta deles, não. Então, desde a antiguidade que o sal é utilizado pelos homens, ele é considerado um bem muitíssimo precioso em praticamente todas as expressões religiosas. Consideravam eles que o sal era uma dádiva dos deuses e associaram o sal, tanto à religião quanto também à bruxaria, aos feitiços. E para além disso, o seu valor monetário também e econômico era comparável ao do ouro, da seda, das especiarias. Por isso a palavra salário vem de sal, era a porção de sal que era dada em pagamento aos soldados romanos. Eles recebiam em sal, não em ouro, não em seda, não em especiarias, e não em moeda, em papel, em dinheiro, mas em sal. O dinheiro daquela época, o sal era uma moeda de troca, Então a origem do nome, a palavra sal vem do vocabulário grego, halos, o halos. Não tem nada a ver com house hoje, que é aquela balinha que o povo gosta de chupar, não, aquela balinha ardida, em especial a bala, o house preto, que o povo gosta de fazer algumas bobagens aí com o trem, que tanto significam o sal como o mar, o sal que é tirado do mar. Da mesma raiz se deriva também a palavra halita, dada ao cloreto, e tem a ver com hálito também, cloreto de sódio encontrado em depósitos naturais, que é o sal gema. Então, na Roma Antiga, a principal via de transporte chamava-se Via Salária do Sal, ou Estrada do Sal. Era por essa via que chegavam as caravanas que traziam o sal para a capital do Império, para Roma, Império Romano, Era por ela que os centuriões transportavam os cristais preciosos também para a cidade. Como pagamento, eles recebiam salarium, que significa o dinheiro para comprar sal. Recebiam igualmente umas medidas de sal como pagamento de parte aí dos seus emolumentos, dos seus recebimentos. Era a moeda daquele tempo, uma das formas de moeda daquele tempo. Então o sal tinha sim um valor econômico como uma unidade monetária. O uso da palavra salário perdurou ao longo dos tempos, reconhecendo-se o seu nome na raiz etimológica da palavra salário, do latim salário, o ração de sal, o soldo, o pagamento aos soldados. Desde 2000 a.C. que o sal é usado como forma também de preservar os alimentos, como carne, como peixe, as carnes principalmente. Naquela época não tinha geladeira, então a forma, depois que matava um animal ou um bicho, era justamente salgar a carne para que ela pudesse se preservar por mais tempo. Então o uso do sal ao longo dos tempos e da cultura, na antiguidade ele era oferecido aos deuses, ele era usado pelos sacerdotes tanto em liturgias religiosas como também em cerimônias mágicas, rituais de magia, de feitiçaria, de bruxaria, como também para afastar os demônios. Então o sal era usado também para afastar demônios. Então os assírios, os romanos, os egípcios, os gregos, todos eles utilizavam o sal. Os assírios, por exemplo, utilizavam o sal nos cultos religiosos. No Egito Antigo, o sal foi considerado uma matéria, um material sagrado, ele era usado como produto sagrado, sendo feitas oferendas de sal aos deuses egípcios. Os egípcios usavam também igualmente o sal para desidratar e embalsamar o corpo dos faraós. Então, no processo de mumificação, o sal também era utilizado para tirar a água do corpo, desidratar dos corpos mortos, dos faraós. Os romanos consideravam o sal um símbolo de sabedoria, por isso usavam o sal no ritual aos recém-nascidos, derramavam sal sobre eles para que não lhes faltasse sabedoria, conhecimento. Era um sinal também de abundância, de riqueza. Os romanos e os gregos, nos seus sacrifícios aos deuses do lar, os lares, para os romanos, colocavam sal também na cabeça dos animais, para purificar os animais. Para eles, o sal simbolizava igualmente a destruição e a infertilidade. Daí a prática dos romanos de espalharem sal também nas terras conquistadas, para elas se tornarem estéreis para sempre. Isso foi feito também com Tiradentes. Depois que mataram o Tiradentes, um herói nacional brasileiro que lutou pela liberdade,
a liberdade mesmo que tardia aqui para nós mineiros, depois de matar e esquartejar, matar o Tiradentes enforcado e esquartejá-lo, jogaram sal na casa, na residência do Tiradentes, para poder nem planta crescer, nascer e tornar estéril aquela terra, né? Era um sinal aí de perpétua desolação. Os romanos eles tinham uma expressão para exprimir a infidelidade ou a amizade, que era trair a promessa e trair também o sal. Assim, desde aqueles tempos, a ausência de um saleiro sobre a mesa representava um presságio, um mau presságio. Tanto quanto o sal derramado também. Quando o sal caía, isso também significava um mau pressentimento ou um sinal de que um mal estava por vir. Na prática ritualística desses povos, bem como também do povo hebreu, eles tinham a tradição de salgar os sacrifícios que eles ofereciam aos deuses, que eles queimavam ali e subiam como odor agradável a Deus, em especial o povo hebreu, os judeus, né? Porque acreditava-se que Deus sentia o cheiro daquela carne assando, aquele churrasco com sal, e era um cheiro agradável para Deus, para Javé, Jeová ou Iavé, né? Eu sou aquele que sou. Então nasceu aí uma superstição muito comum na antiguidade, né? Se o sal era derrubado na hora do sacrifício, isso também prenunciava uma má sorte, era um sinal de que algo ruim estava por vir. Para os hebreus, então, o sal era um elemento purificador, né? O sal sempre teve um grande simbolismo, sendo o símbolo da perenidade da aliança entre Deus e o povo de Israel. No cristianismo, manteve-se a crença judaica do sal como purificador, assim também no ritual do batismo ele era colocado o sal nos lábios dos recém-nascidos, além de o batismo com a água, vinha o sal também no lábio, para poder purificar a criança do pecado original. No século XVI, o sal foi abolido por Lutero no ritual de batismo da religião protestante. No entanto, o uso do sal perdurou no batizado católico até 1973, até o século XX, até recentemente. Foi usado na liturgia religiosa dos batizados de forma a simbolizar a expulsão do demônio, a purificação. Ele estava colocando sal na boca do recém-nascido, estava expulsando o demônio, livrando das garras demoníacas, sendo igualmente também um sinal de sabedoria sobre o recém-nascido. Na Idade Média, os árabes também usavam sal, os cristãos, os alquimistas, eles usavam sal como elemento entre o mercúrio e o enxofre, sendo essencial a transmutação dos metais. Eles acreditavam que na alquimia, aí, juntando o sal, o mercúrio e o enxofre, poderia gerar o ouro na alquimia. O sal continuava sendo indispensável também para afastar os maus espíritos na Idade Média, os demônios e as bruxas também. Acreditava-se que o sal poderia evitar as bruxarias. Assim deitava-se ou colocava-se sal na chaminé da casa para impedir os demônios de entrar nas casas, E o fato de alguém comer alimentos sem sal era considerado altamente suspeito, quem comia alimento sem o tempero do sal. Então proliferaram igualmente as superstições relativas ao sal, mantendo-se a superstição de que desperdiçar sal era um mau augúrio, um mau presságio, um sinal de que algo ruim ia acontecer, Era um sinal de malefício, um sinal do mal. Nessa época o sal separava os senhores e os servos, os que tinham dinheiro e os que não tinham. Quanto mais sal alguém tinha, mais rico essa pessoa era. Na Última Ceia, na obra de Leonardo da Vinci, ele que viveu entre 1452 e 1519, na Última Ceia, essa obra dele, retrata um saleiro derrubado diante de Judas, apontando na direção dele. Então era um sinal de mau presságio. Pode olhar lá, tem um sal que caiu ali. Já naquela época dizia-se que alguém que entornasse o sal deveria pegar algum do que foi derramado, e lançá-lo para trás do ombro esquerdo, na verdade, do lado que representava o mal, aí para se livrar do mal que estava por vir. Quando cai, pegava o sal, caiu, joga para trás, para poder se libertar, porque senão o mau presságio está por vir. Os árabes também usavam o sal, E citam recomendações de Maomé para começar pelo sal e terminar com o sal, porque o sal cura numerosos males. Era a crença dentro do islamismo para os árabes, muçulmanos, seguidores do profeta Maomé. Na Bíblia também fala do sal, As primeiras referências ao sal estão no Antigo Testamento, no livro de Jó, com data aí de 300 anos antes de Cristo, sendo que o Antigo Testamento menciona também o sal com frequência, seja no contexto prático da vida, seja simbolicamente. Significa, nomeadamente, a pureza, o sal. O sal purifica, nos mantém incorruptíveis, ou seja, não deixa a corrupção nos abater e nos mantém fiéis, sinal de fidelidade. Em contrapartida, no Novo Testamento, a referência ao sal torna-se já mais metafórica. No Sermão da Montanha, Jesus diz para os apóstolos, vós sois o sal da terra, ou seja, a gente que deve temperar o mundo, os cristãos devem temperar o mundo. Os livros de Mateus e Marcos fazem alusão ao sal como uma dádiva da terra.
Tem outras passagens bíblicas também que falam do sal. No Antigo Testamento, o livro dos Reis vangloria as qualidades purificadoras do sal, né? Mas o sal também trazia desgraça. O Salmo relata que Deus podia transformar rios em desertos e terra fértil em pântano de sal, como um castigo pela crueldade dos seus habitantes. Já em Juízes, né, no Antigo Testamento, inclusive tem Sodoma e Gomorra, né, tem o episódio lá de uma cidade que foi transformada em sal. Em Juízes, o Abimeleque capturou a cidade de Shechem, matou as pessoas que ali se encontravam, arrasou a cidade, semeou-a de sal, colocou sal, né, ainda transformou a mulher de Ló em uma estátua de sal, porque olhou para trás ao fugir de Sodoma e Gomorra, como eu acabei de dizer, né, foram cidades destruídas pela ira divina. No Antigo Testamento também o sal era um símbolo importante da relação com Deus. Assim, o sal devia ser colocado em todas as ofertas também, em todos os manjares oferecidos a Deus, eles deveriam todos ser salgados com sal. Então a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Temos a Páscoa judaica, ainda hoje na Páscoa judaica, no Pessach, que é a passagem da escravidão no Egito para a liberdade e para a saída do Egito com Moisés ali rumo à terra prometida. As batatas e os ovos cozidos eles são regados com água salgada. Isso simboliza as lágrimas derramadas pelos judeus na travessia do deserto durante a fuga do Egito. Eles ficaram 40 anos ali no deserto com Moisés, né? Para os gregos, para os hebreus, para os árabes, né, o sal é considerado o símbolo da amizade também, da hospitalidade, sendo que na Arábia, comer sal acompanhado é considerado uma ação sagrada também. Comer sal, né, sentarmos todos juntos, ou sentarem as pessoas juntos e comer sal, ali, dividir um cadinho de sal, isso é sinal de uma ação sagrada e de amizade. No Oriente Médio, acredita-se que quando duas pessoas comem sal juntas, formam um vínculo inseparável entre elas, né? Por isso usa-se o sal para selar um contrato, acordos. No Marrocos, joga-se sal também nos lugares escuros para espantar os maus espíritos, os demônios. Em Laos e no Sião, as mulheres grávidas elas lavam-se diariamente com água e sal para proteger-se também contra as maldições dos demônios, os maus espíritos. Nos países nórdicos, coloca-se o sal junto do berço das crianças para proteger elas. Tem no Japão também os lutadores de sumô usam sal, né? No Havaí, a pessoa que volta de um funeral, ela polvilha sobre si mesmo o sal. Depois de sair de um funeral, de um velório, ela joga sal sobre si mesma para garantir que os maus espíritos que rondassem o defunto não acompanhassem ela até a casa dela. Então, ao sair do velório, do funeral, joga sal para poder os espíritos ficar lá no velório e você voltar para sua casa de boa. No Japão, o sal shu é considerado também purificador. Os japoneses têm um costume de jogar sal também na soleira da porta das casas, depois de alguém não desejar ter saído. Se tiver uma visita que você não gosta de vir na sua casa, depois que ela foi embora, joga sal na porta da casa para essa pessoa não voltar, né? Os lutadores de sumô também usam, né? Para a luta ser leal, eles jogam sal no ringue para ter lealdade. Também se espalha sal no palco antes de uma apresentação para evitar que os maus espíritos joguem pragas sobre os atores no Japão, nas representações. No esoterismo também, na magia, o sal é usado. O sal é amplamente utilizado no esoterismo em vários rituais de magia, pois tem uma função purificadora, seja ele usado sozinho, seja ele em conjunto com outros produtos. O sal foi e tem sido no esoterismo e na bruxaria usado para afastar as energias ruins e os maus espíritos. Tem a culinária mágica também, né? Sempre à mão. O sal, né, é aquele ingrediente mágico que ninguém pode dizer que não tem, que não sabe o que é ou que é muito caro, né? Por isso a dona de casa pode ser uma grande feiticeira, que transforma os alimentos em algo gostoso, né, para a gente se alimentar e comer, mesmo que não seja uma grande cozinheira. Você pode optar aí pelo sal grosso, pelo sal marinho. No primeiro caso tem o inconveniente de arranhar a pele, né, o sal grosso. No segundo tem a vantagem de conter elementos como o iodo, né, e o magnésio que ajuda a relaxar e acalmar os ânimos também. Por isso não esqueça o sal. O sal está presente no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, mas não só está presente como um elemento, um objeto sagrado e importante nas religiões, nas feitiçarias, nas bruxarias, na Bíblia, em praticamente todas as tradições e expressões religiosas. Então é isso aí. Hasta la vista, Bíblia, até a próxima.